Olá pessoal, eu sou o professor Arnaldo Aguiar, esse é o canal Arnaldo ADM. Hoje nós estamos com Juliana Kuh. Ela é uma grande amiga, a gente se conhece já há alguns anos e a Juliana tem uma experiência belíssima para falar para nós a respeito de liderança, a respeito de empreendedorismo pessoal, de cuidar da sua carreira. Então, nós vamos agora nos permitir conhecer um pouco da história da Juliana para poder a gente crescer como pessoa e como profissional também. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada. Primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal do professor. Na internet tem muita coisa que não presta, ganhando espaço. Vamos apoiar aqui alguém que está trazendo conteúdo que com certeza fazer ele crescer, que ele merece. Opa, então, olha aí o primeiro grande conselho da Juliana. Já comecei com um conselho, anote aí. Então se inscreva aí, se você ainda não se inscreveu, tem aqui um botãozinho vermelho, você clica lá, pronto. Está inscrito no nosso canal, está dando mais moral para nós. E Juliana, começando nossa conversa, quem é Juliana Kuh? Eu sou uma gaúcha, dá pra ver, né? O sotaque, que mora 10 anos. No meu perfil de Instagram diz: a gaúcha mais piauiense que você irá conhecer. E eu acho que é uma frase, um dia de inspiração que me resume bem. Quer dizer, enfim. Eu nasci em Estância Velha, é uma cidade pequena, a mais de 50 quilômetros de Porto Alegre, na zona metropolitana, vou fazer 35 anos. Enfim, de pais de classe média, uma cidade pequena. Um país muito trabalhadores que sempre colocaram, vamos dizer, o trabalho como um valor muito importante, né? De colonização alemã, os dois vieram de cidades de colonização alemã, falavam alemão quando pequenos e tal. E, enfim, vim desse núcleo familiar muito forte, muito próximo, que sempre falava estuda e trabalha, que hoje em dia está um pouco até superado, né? Mas eu acredito que ainda serve para muita coisa. Não é só isso, mas ainda serve. Comecei a trabalhar muito cedo. Irmãos? Sim, duas irmãs. Duas irmãs mais novas que eu, Karina e Gabriela. E enfim, apenas uma pessoa normal. Vim desse ali e vim pro Piauí faz 10 anos. Esse ano fecharam 10 anos. Na infância brincava quando se fala aqui no Piauí sobre o Rio Grande do Sul, a gente pensa naqueles campos bem abertos e muito cavalo, chimarrão o tempo todo, churrasco o tempo todo, churrasco de chão e aquela coisa. Como era a sua infância de fato? Não, Estância Velha é uma cidade que era industrial, agora é mais ou menos, já foi nos anos 80 ou 90, a capital nacional dos curtumes. Então era uma cidade de muita indústria, apesar de não ser uma cidade grande, 50, 60 mil habitantes. Então não tinha meus avós eram do interior, então quando eu ia visitar meus avós, sim, essa visão de cavalos, de interior e tal. Essa de campos é mais para o centro, assim, do que não é bem da região que eu vi. Minha infância, eu brinco que eu já nasci velha, então eu era assim, eu fui a mais velha, inclusive dos meus primos, das minhas irmãs. Então a gente brincava coisa de criança, mas sei lá, de escolinha, de Barbie, de coisa assim, mas eu sempre fui a que cuidei da criançada mais nova, né? E, sei lá, bicicleta, patins, esse tipo de coisa assim. Brincadeira urbana também. Mais urbana. Apesar que é uma cidade pequena, não dá pra considerar urbana. Sempre fiz muita atividade física, extracurricular, sei lá, dança, tudo que tem minha mãe me colocava. Na escola sempre melhores notas. Sim, muito CDF. A minha mãe dava R$1 para cada 10 que eu tirava. Tem psicólogos hoje que diz que isso é extremamente ruim para criança, que vai ser pautada pelo 10 que tira, mas enfim, eu sempre tinha umas notas muito boas. E gostava muito de instrumento, fiz flauta, violão, teclado, nunca fiquei boa muito, mas enfim, nunca me aprofundei muito, mas era metida em tudo. Mas consegue apreciar uma boa música. Possível. Juliana, e no trabalho, como é que foi? Já foi ainda na escola ou você terminou de estudar, foi trabalhar? Trabalhar, enfim, meus pais, eles começaram a trabalhar muito cedo, porque os dois são da roça. Sim. Então, na roça, tu nasce, espera caminhar e vai trabalhar. Então, eles têm isso, acham como normal, né?
primeiro presente é uma enxada, né? É, basicamente isso. Quando eles vieram para a cidade, ambos vieram da roça para a cidade, ambos para a Estância Velha, eram de duas comunidades diferentes, mas pela industrialização da cidade, que como eu falei, que teve uma industrialização e teve o contrário, agora é um cemitério de curtumes, aconteceu o inverso, né, também. Mas eles começaram a trabalhar com 14 anos, já podia, muito tempo atrás, ambos começaram a trabalhar muito cedo. Então, para eles era normal. Minha mãe empreendeu, é um modelo que eu ainda quero, que para mim é um exemplo de coragem empreendedora. Ela tem uma floricultura há mais de 20 anos. E com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, ela me obrigou a trabalhar com ela. E eu sou muito grata, que na época eu não fui muito grata, não gostei muito da ideia. E eu e minha irmã, que é 1 ano e meio mais nova, nós trabalhávamos com ela todos os dias. Com carteira assinada não, que não podia, mas nós tínhamos cartão ponto, ganhávamos por hora e tínhamos que estudar de manhã, trabalhar à tarde e tínhamos algumas folgas para nossas atividades extracurriculares, assim, inglês, uma natação, vôlei, alguma coisa. Ela dava essa colher de chá, mas que nem trabalho de aula, não, faço trabalho de aula no final de semana, trabalho em grupo, coisa assim. Então começamos a trabalhar muito cedo, tanto eu quanto minha irmã, nessa empresa familiar. E isso, com certeza, ajudou muito a formar o caráter profissional, né? Com certeza. Eu não enxerguei, demorei um pouco para enxergar isso, porque quando a gente é adolescente, a gente só enxerga o que está perdendo, né? A gente via as coleguinhas fazendo, sei lá, tinha trabalho de aula que era fazer um filme, eu nunca participei, mas era optativo, eu nunca participava. E eu ficava assim, não acredito que eu tenho que trabalhar. Mas com certeza foi muito bom nesse sentido de ter uma postura empresarial, de saber de coisas que eu vejo profissionais chegando, novos, inteligentes, pessoas de bom caráter, mas que não têm noção nenhuma, chegam no mercado de trabalho sem postura, sem noção de nada. Então isso eu e minha irmã também, minhas irmãs, a gente foi criando nessa empresa familiar. Sim. Então ela foi ensinando coisas básicas como uma empresa pequena, mas que, enfim, tem um fluxo de caixa, como é que a gente fecha um fluxo de caixa, como é que a gente faz uma previsão de contas a pagar, como é que a gente atende um cliente, floricultura tem que receber um cliente, como é que a gente faz um controle de entregas por horário, vamos fazer uma planilha, que no começo era à mão, mas esse tipo de competências que a gente não se dá conta, mas fez com que a gente fosse adquirindo várias competências, várias habilidades, né? Exatamente. Perfeito. E, de repente, surge a oportunidade de vir a Parnaíba ou antes você teve alguma experiência em curtume? Eu tive. O que aconteceu? Então, a capital nacional do curtume, embora ela tivesse em franca decadência, aliás, como os curtumes no Brasil, né? Que por causa de vários fatores, mas enfim, a indústria foi migrando mais para fora do Brasil e tal. Mas quando eu tinha 18 anos, então eu continuava na floricultura, tinha saído do ensino médio, estava trabalhando período integral com minha mãe. O meu pai, no curtume que ele estava trabalhando, na verdade estava trabalhando no setor de vendas, ele disse, lá no curtume onde estou trabalhando estão precisando de alguém que fale inglês. Eu, como assim? Fala inglês? Para quê? Para traduzir, porque eles estão aumentando exportações e ninguém fala inglês para traduzir os e-mails. Não existia ainda Google Tradutor, né? Antes que os internautas mais novos pensem, mas que besteira, só botar no Google não tinha ainda, ou era muito arcaico. E claro que não vai fazer só isso o dia inteiro e tu vai ajudar no que tiver, né? Auxiliar do auxiliar. Eu, claro, quero. Não pensei muito, eu fui, né? E eu tinha que pagar minha própria faculdade, meus pais não tinham como pagar minha faculdade, não tinham como me sustentar em Porto Alegre para eu, embora eu tivesse notas para isso, e eu não tinha me sustentar como numa federal. E a sua experiência de inglês foi assistindo filmes, ouvindo música, fazendo curso? Eu briguei muito com meu pai e com minha mãe, com 14 anos, eu briguei muito para eles conseguirem, demorei 6 meses, mas eles me convenceram eles a me pagar o Wizard. Aí, minha melhor amiga entrou no curso da Wizard e eu queria entrar com ela, eles não deixaram, quem não precisa, quando tiver teu dinheiro, tu paga o curso e tal, e tal, e tal. Aí eu fui estudando, ela ia me passando os livros dela, eu fui estudando pra acompanhar, porque eu tinha na cabeça que eu ia convencer eles e no nível 2 eu estaria com ela. E eu faria uma prova de nivelamento. Aí deu certo, de tanto encher o saco. No nível 2 eu entrei com ela. Olha só. E eu fiz o nivelamento e passei pro 2. E foi engraçado que, como eu estudava pelos livros, quando eu fiz a prova de nivelamento, ela perguntou assim pra mim, a professora, vamos tentar ver se tu pode passar. Eu, não, quero ficar no 2 mesmo. A mulher ficou me olhando assim, eu não sabia da história. Mas enfim, eu entrei por causa do inglês e assim foi indo, num curtume, na cidade de Portão, uma cidade vizinha.
E foi crescendo. E foi crescendo, e eu fui crescendo no próprio Curtume. Eu passei por ocasião, por faltar pessoas, e passei para programação de produção. E na programação de produção, ali eu fiquei, né? Que é um setor bastante interessante, que eu acabei me destacando. Depois disso, no meio desse emprego, que seria meu primeiro emprego formal de carteira assinada, eu larguei ele quando eu estava no primeiro ano, fui fazer um intercâmbio, que era um sonho que eu sempre tinha. Morei 3 meses nos Estados Unidos, que é um sonho antigo, eu queria melhorar meu inglês, eu queria, enfim, conhecer novas coisas. E larguei, tipo, ó, tchau, tô indo, beleza, se eu não voltar, é o que eu sempre quis. Mas eu voltei na semana seguinte, eles me readmitiram e inclusive eu passei eu ganhei uma promoção, na verdade, mais responsabilidade. E aí eu fiquei, depois eu fui para um outro Curtume, até eventualmente para a empresa chamada Codina Pérez, lá em Novo Hamburgo, que é tudo perto da cidade onde eu nasci. Que é era uma indústria pequena, de 10 pessoas mais ou menos, quando a gente estava super começando só de acabamento, de um grupo espanhol, grupo Codina, que tem desde os anos 40 na região da Catalunha, perto de Barcelona. E eles tinham tem a matriz aqui em Parnaíba, e tinha essa seção de acabamento em Novo Hamburgo, que é perto do polo calçadista dos clientes. Sim. Como eu fui para lá, trabalhei mais ou menos 1 ano e meio, na programação de produção, lidando com clientes, lidando com a produção, e eventualmente recebi a proposta de vir para cá, que é a matriz, a empresa maior, 150 funcionários, para assumir a gerência. Aí, com 24 anos, eu vim com tudo. Sabia zero de Piauí e de Nordeste? Não, de Piauí eu sabia muito pouco. Eu tinha vindo, por sorte, que foi assim, eu tinha vindo um ano anterior, 2009, vim pra cá e fiquei 3 semanas. Então eu sabia que a cidade era ótima, que era... já conhecia o Parnaíba. Eu tinha vindo, até tinha ido pra Jeri, então eu sabia que a cidade era maravilhosa. Sim. E que, enfim, mas eu sabia muito pouco, só aquela visão de turista. Eu tinha vindo para fazer um treinamento para um funcionário aqui que eventualmente nem ficou na área de programação de produção. Fiquei 3 semanas, então no ano seguinte foi quando eu fui admitida como gerente. Que belo. E, Ju, chegou em Parnaíba, 25 anos, 24 anos, 150 pessoas, com certeza mais de 100 homens. Bem mais, sei lá, acho que tinha umas 10 mulheres. E como chefe? Uma meninota, falando bem diferente de todo mundo aqui. Como é que foi lidar com alguns preconceitos que provavelmente aconteceram? Foi difícil. Olha, eu envelheci e ganhei muita ruga, ainda bem que o Botox tira. Mas foi muito, muito gostoso. Eu acho que realmente foi... eu considero pré-Parnaíba e pós-Parnaíba é como se fosse a minha vida adulta, realmente, sabe? Marcou o início e o final, né? Que eu continuo, mas a minha vida adulta começou quando eu vim pra cá, porque foram muitos desafios. Então, a questão por serem homens, por serem mais velhos, porque o ser humano, a gente vê alguém mais novo que a gente imediatamente pensa que, mas ele não tem experiência, eu sou melhor, eu sei mais, porque eu sou mais velho, eu tenho mais experiência, né? E a gente faz isso também, a gente critica, mas a gente também faz isso, né? A gente vê os millennials aí e pensa, não, mas eles não sabem o que estão fazendo, são meninos. Então, eu tive que quebrar esse preconceito, eu tive que quebrar o machismo que existe e é bastante forte. E tive que quebrar a questão de eu mesmo me faltar muitas habilidades e competências e a inexperiência existir, isso é um fato, né? Então, foi um desafio bastante grande. Eu acredito que o que me levou a vencer foi a humildade. Sim. Chegar lá e dizer, eu realmente não sei, eu realmente nunca vi isso, mas se tu me explicar, nós vamos discutir e vamos chegar numa conclusão juntos. E então essa humildade quebra a pessoa, ela vai achar assim, essa aí aqui fala com luminha do buchão, que quer chegar e mandar. Mas se tu chegar e demonstrar a tua vulnerabilidade, demonstrar a tua humildade e mostrar que ao mesmo tempo tem uma linha tênue entre se mostrar humilde e vulnerável e entre ser uma mole, né? Sim. Mas tu mostrar que tu sabe tomar a decisão, tu desmancha a pessoa e ela vai dizendo, olha, ela não é abestada, eu tô falando piauiesa, assim, tá bem. Ela não é abestada.
E é de pouco a pouco, não é uma coisa, a gente tem muita pressa. Eu sou uma pessoa que eu fui aprendendo, assim, eu sempre tive muita pressa, uma ansiedade congênita que veio assim no meu DNA. E eu aprendi também que as coisas não se constroem num dia, num mês, e aos poucos vai ganhando a confiança, né? E eu acho que posso dizer que eu tenho uma capacidade de liderança boa, no sentido de agregar, de conversar, uma habilidade de comunicação. E as pessoas gostam disso, gostam de enxergar nisso no líder, né? Gostam de ter um líder. Então foi o que eu consegui, aos poucos, vencendo barreiras, assim. Algumas barreiras não foram vencidas, elas tiveram que ser removidas. Poucas, mas foram. E assim foi indo, né? 2010 até 2020. Nessa experiência, tem algo que você diga, se eu pudesse não ter passado por isso, ou isso aqui eu errei e eu quero registrar isso para que eu não cometa mais esse erro. O que você poderia citar? Não tem nada que eu não queria ter passado. Mas tem muitas coisas que eu errei. Porque eu acho que o erro faz parte. E o problema do erro é quando tu não tira uma lição do erro. Tu não aprende algo com esse erro para levar para a vida, né? Sim. Eu aprendi muito sobre não ser centralizadora. Então eu tenho uma tendência centralizadora que volta e meia eu tenho que, bora deixar um pouquinho nas mãos das pessoas, confiar na competência, confiar nas pessoas. Aprendi muito também sobre me valorizar, e eu li um livro recente da Sheryl Sandberg, Me Escabelei com o Vento. Simplesmente ela é CEO e sócia do Facebook. A mulher, ela é quem eu quero ser, assim, daqui a um tempo, tipo, tão foda quanto ela nem conhecia. E o livro todo é de pesquisas, assim, um livro maravilhoso sobre liderança feminina. E pesquisas de Harvard, enfim, coletando, e ao mesmo tempo muito bem escrito, como as mulheres, elas têm preconceito consigo mesma, de achar que não são merecedoras, de achar que não, mas eu não vou pedir, porque assim tá bom. Então, eu aprendi muito que não, tem coisas que eu sei fazer bem e que eu posso impor minha opinião. Não seria nem a palavra impor, mas eu posso ter confiança de realmente lutar pelo que eu quero, no sentido de opiniões estratégicas da empresa e tal. Então, nesse sentido. Mas eu também acho que não foram erros, que faz parte, tudo tu tem que conquistar com a experiência, tu tem que ter respaldo, tu tem que ter repertório, né? Então, com certeza, eu cometi muitos erros, mas eu acho que posso dizer que a maioria deles eu tornei eles em aprendizado. Eu fui construindo meu repertório a partir dele. Mas eu não teria nada assim, não, isso eu não queria ter passado, porque todos eles me tornaram parte do quem eu sou. Eu acho que o que eu teria feito diferente é a administração do meu estresse, da minha... Eu meio que me joguei demais de corpo e alma, e eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, pela vida profissional, que quando você não faz uma pausa voluntária, às vezes você faz uma pausa involuntária, e esse ano eu aprendi isso, que às vezes quando tu é novo, parece que nunca vai chegar o dia, mas ele chega, onde o cérebro dá um tilt e tu tem que fazer uma pausa. Eu nunca acreditava que ia acontecer, então talvez não. Agora, pensando nisso, eu faria diferente. Cuidar mais dessa saúde mental, assim, de realmente saber um pouco mais o limite, tanto em horas de trabalho, em responsabilidade, e aprender a dizer um não pra mim mesmo, que as maiores cobranças vêm de mim mesmo. Você se consideraria workaholic? Eu acho. Eu sei. Na época passada ou agora? Não, na época passada. Eu sei viver a vida. Eu sou uma pessoa que adoro viajar, gosto tenho lazer, mas talvez não workaholic no sentido assim de trabalhar 20 horas por dia, como a gente vê, né? Sim. Mas eu ocupo muito tempo mental pensando, tô o tempo todo pensando, sabe? E é importante tu também ter compartimentado no cérebro aquele tempo assim, não, agora eu vou pensar a presença, né? Não, acabou o trabalho, esse problema que está aqui na minha cabeça amanhã eu vou resolver ele, porque não vai adiantar
às 6 da tarde até às 6 da manhã eu estar com ele martelando não vai ser produtivo. Nesse sentido assim, sabe? Workaholic no sentido da palavra, aquela pessoa que leva trabalho para casa, eu acho que não. Eu trabalho bastante, né? 8, 9 horas, mas assim, não naquele que a gente vê nos filmes ou CEOs. De largar a vida pessoal. Não. Eu não consigo fazer minha cabeça desligar. Então, eu acho que é isso que eu estou aprendendo. Não, eu sei que eu tenho, que eu vou lá, eu vou ler um livro, mas eu só fico olhando as páginas, ficava, né? Eu estou melhorando isso, porque a cabeça está em outro lugar. Então, é isso mais nesse sentido assim. É até bom fazer esse desligamento por causa do ócio criativo, né? De repente você desliga ali, tá andando de bike, como eu tenho a impressão de ter lhe visto algumas vezes. Eu sou de todos os esportes, você gosta. E aí, pedalando, você vê alguma coisa na parede e diz, cara, é isso. Demais. Não, eu descobri nessa quarentena e nessa minha pausa involuntária aí desse ano, a meditação. Que clichê, todo mundo fala. Vá atrás, porque é assim, muda tudo quando realmente tu se dedica e tenta. E como insights muito poderosos e percepções vêm quando tu realmente consegue dar uma desconectada na tua mente, consegue estar presente. E isso é possível. A yoga também veio para minha vida para ficar. Então, com certeza, o conceito de workaholic, de ficar várias horas trabalhando e tal, é totalmente equivocado, porque tu consegue produzir. A ideia tem que ser eficiência, né? Produzir mais por menos. No caso, menos seria o tempo, né? E produzir o quanto consegue produzir, criar e gerar. Beleza, muito bom. Ju, aí chega 2020. 2020 completamente louco e transformando todo o mundo. Teve também uma parcela de transformação na sua vida. 2020 foi um ano, eu acho que de maior transformação da minha vida. Foi, enfim, começou com a pandemia, né? Começo achando apenas mais um ano normal. Na verdade, já comecei com uma carga de estresse um pouquinho maior. Aquela coisa de vai passando dos 30 e o estresse vai cobrando, né? Eu vim me sentindo assim, que alguma coisa não vinha legal. E aí em março veio a pandemia, né? Enfim, não preciso descrever, cada um teve milhares de implicações na sua vida pessoal e profissional. No Curtume foi um baque muito pesado, a gente tirou de cara, acho que 40 ou 50 pessoas, das quais eu participei da demissão de todas, né? Algumas conversando no one-on-one, outras foi em massa, né? E foi bastante pesado, porque, enfim, eu sempre gostei de saber o nome de todos, conversar na medida do possível. Tivemos que tomar decisões muito rápidas, a gente tinha um nível de incerteza muito grande. A medida provisória para colocar em suspensão, redução, mas aí não comunica com o sistema, e como é que faz? Tivemos problemas com vigilância sanitária, e pode trabalhar, não pode trabalhar. E o problema central é que por meses, 2, 3 meses, não havia pedido nenhum e a fábrica parada. Isso somado a um nível de estresse que já vinha se acumulando, deu tilt em mim. Então começou por aí, eu realmente tive um burnout, que é um esgotamento nervoso absurdo, eu só tinha ouvido falar em televisão, que incapacita, tu fica, não sei nem descrever, a gente fica incapacitada, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, uma crise de ansiedade, como quiser, enfim, não dá pra fazer nada. E eu me afastei do trabalho por 2 meses pra cuidar de mim, né? Pandemia estourou em março, isso foi em maio. De março para maio eu fui me arrastando, como dava ainda, né? Já estava em tratamento psicológico e tal, sabendo que as coisas não estavam legais. Mas aí em maio que foi o ponto, assim, não tem como, eu preciso, né, dar um basta. Inclusive, no início do ano, você tinha ido lá na faculdade dar uma palestra, né? Eu tinha convidado verdade, você e você falou e os alunos ficaram encantados. E, essa menina sentou aqui na cadeira que a gente está sentando, que legal. Então eu quero ser igual a ela. Foi muito massa isso. E depois que você saiu, aquela sensação de a gente também pode, ficou na galera e foi muito bom, sabe? Foi algo muito, muito valoroso para nós. Comentei com a coordenadora, a professora Rosilene, também ela
gostou demais, inclusive tinha sido ela que tinha indicado, né? Com muita atrás eu estava tentando me esquivar. Que legal, para mim é meio que surreal pensar que eu sou inspiração para alguém. Mas Pois é. bom, fico feliz. E aí, quando surgiu a ideia do canal, ali, maio... Foi bem na época do meu surto. Cara, eu vou fazer o canal e comecei a jogar aulas falando sobre conteúdos. Tem alguns conteúdos aí dentro da administração. E eu vou fazer também entrevistas. Quem eu vou começar entrevistando? Aí fiz uma lista de possíveis. Ju! E aí botei lá. Ia ser a primeira mulher, pelo menos. Meu Deus, eu estou muito lisonjeada. Pois saiba então, pessoal, o porquê. Foi uma licença médica necessária. Seria um péssimo vídeo se fosse cada um ia ter um sorriso. Então eu passei 2 meses, e foram 2 meses difíceis, claro. Muito, o começo foi terrível, porque eu fui, para me desligar, eu fui pro sul, fiquei em plena pandemia, viajar, assim, quando tá estourando, que a gente não tem muita informação, Sim. Não sabe nem se máscara é bom, se máscara é ruim. Sim. Eu fui pro sul viajar, terrível a experiência. Sem querer encostar em nada, né? Nossa, terrível. Eu me senti toda convidada, né? E aí é engraçado no avião, né? Que a gente tinha todas as medidas de isolamento. Daí no avião uma pessoa grudada aqui e outra aqui. Eu dei azar de 2 pessoas bem grandes, assim, e era totalmente grudado, assim, né? Eu passei 7 horas assim, com dor. Enfim, e foi bastante ruim, assim, a experiência. No segundo mês já foi um mês onde aquele pior passou, eu vim pra cá de volta, curti a casa, daí eu emergi na yoga, meditação, ler, muita leitura, eu voltei para um hábito que eu queria ter, que é leitura, li bastante, e eu consegui começar a refletir, pensar, realmente, aquele tempo que eu não tirei, não porque eu não tinha, porque eu não tirei, para pensar e começar a reavaliar os rumos que a minha vida estava levando, o que eu queria, o que estava faltando, por que eu cheguei até onde eu estava. E foi no meio dessas reflexões, né, já estava bastante melhor, que eu notei que o meu ciclo na empresa, enfim, que eu tanto amava, diz que eu já li que burnout só dá quando a pessoa é muito apaixonada pelo que eu faço, e eu sou apaixonada, sempre vou ser pela empresa que é a Cobrasil, empresa onde eu amadureci como profissional, mas que deveria se encerrar. Já estava se encerrando. Acho que 10 é um número bonito, né? Trabalhei 10 anos e que por várias razões, que eu queria mais, eu queria estar perto da minha família também, porque por mais que eu construí minha família aqui, que agora eu que sei que dou várias despedidas uma depois da outra, e estão sendo até bastante dolorosas, construir com os meus amigos que são minha família, mas que eu queria estar perto da minha família e eu queria novos desafios. Eu queria conhecer novos mercados, desenvolver novas habilidades, novas competências e que tinha se encerrado para mim, né? Não que isso significasse que fosse culpa da empresa, o Estado, né? Você saiu porque você acha que é culpa da empresa, você ter adoecido. Não, a culpa é minha. Eu que não soube administrar o meu estado emocional. Sim. Mas talvez por eu não ter sabido, não ter tanto autoconhecimento, não ter ido tanto a fundo, talvez já tivesse passado, eu já tivesse isso dentro de mim, mas não tivesse acessado que eu queria alguma coisa diferente. Foi então que eu comuniquei a empresa e fiz essa transição. Seguindo a linha do tempo, agora estamos em agosto, quando eu retornei, né? Eu retornei uma semana, no final da semana eu já retornei. Sim. Eu já comuniquei a empresa, né? Eu fiquei muito ansiosa, assim, pensei, não, vamos terminar o ano, estamos em pandemia, as coisas muito difíceis. Mas aí eu me sentia como se eu estou com uma decisão certa na minha cabeça, eu estou numa posição estratégica de gestão, me sentia como se eu estivesse vivendo uma mentira. Sim. E aí na mesma semana eu fui falar com o diretor, que é muito meu amigo e vai continuar sendo, e eu falei pra ele, não dá e tal. E aí foi bem difícil, foi bastante difícil. É necessário muita coragem, né, para romper uma zona de conforto. Qualquer zona de conforto que seja, costuma-se dizer que mesmo que esteja ruim, você está desempregado e sustentado pelo pai, você sair de lá e levar o currículo e se expor a uma entrevista é romper a zona de conforto. Agora imagina você, líder de uma das maiores empresas da região aqui do Piauí, aqui de Parnaíba,
E de repente, um salário bom, um salário bom. E não vou perguntar quanto. Mas eu acredito que sim. Com todo o conforto possível, né? A região segura, a casa segura, tudo muito legal, tudo sonho de muita gente. Maravilhosa. A equipe de trabalho que você pode escolher também. E de repente você diz, não, eu vou procurar outra coisa para a minha vida, outra coisa que possa somar diferente. Tem nada numa pandemia, vamos adicionar isso, né? Durante uma pandemia. E sem ter nada certo, sem ter nada, ter alguma ideia vislumbrada, sem ter nada sem uma certo. Perspectiva de onde eu vou a partir de agora. E também sem ter um trauma de dentro, né? Sem ter um atrito, problema maior. Meu pai teve um pequeno infarto do miocárdio, né? Ele, mas tu lembra que a taxa de desemprego está crescendo? e várias pessoas, assim, que eu sinto que ficaram perguntando, mas tu tá bem? Tu tá certo nas tuas ideias? E se foi a decisão certa ou não, o tempo dirá, né? Mas para mim parece certa. Estamos aqui em novembro e me parece certa, e eu estou muito feliz com a minha honestidade, com o fato, eu acho que eu fui como eu sempre fui, que é fiel aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, e ficar prolongando enquanto eu procurava alguma coisa, enquanto eu, sei lá, ia atrás de outra coisa, eu não estaria sendo eu, né? Então, eu sinto que foi muita coisa certa a fazer, e eu foi uma saída super amigável, e embora tenha alguns traumas? Todo término não seja, tem alguns problemas, mas foi super amigável, já tem uma pessoa, eu fico dizendo, a empresa ganhou, já tem uma pessoa mais capaz que eu no meu lugar, que inclusive eu ajudei a selecionar e a treinar, fiquei um mês com ele, então tá super, super bem para a empresa, e a empresa estando bem, que inclusive ela está com muitos pedidos, apesar da pandemia, que eu fico extremamente feliz, continuo torcendo por ela, e isso me dá paz, a empresa está bem. E aquela história, eu não sou muito holística, eu não sou muito zen, eu sou mais científica, mas aquela história de que o universo compensa as ações, eu acredito, não sei explicar porquê, mas eu acredito. Pode ver pela área holística, pode ver pela área de Deus compensa, mas não importa, eu acredito, porque eu não fiz um currículo, eu não tenho currículo, porque faz 12 anos que eu estou na mesma empresa, e quando eu fui para ela, foi para indicação de um ex-gestor meu, ele não analisou o currículo, então eu sou uma pessoa sem currículo. E eu já estou empregada numa outra, trabalhando remotamente. Como foi esse outro passo? Você rompeu com a Cobrasil, ficou se planejando, né? Vou voltar para o sul, vou voltar para onde está a minha família. Eu pedi para ficar até 10 de novembro. Aqui em Parnaíba, eu moro nessa casa, estamos falando que é a casa que é da empresa, que veio atrelada uma das condições do meu cargo. E eu disse, deixa eu ficar para organizar minha vida, porque enfim, eu não tenho casa lá no sul, tenho um cachorro, tenho minhas coisas aqui. Deixa eu ficar aqui. Não, beleza, tranquilo. E daí a ideia era enquanto eu fiz entre eu pedir e eu sair foi nos 45 dias, era nesses 45 dias eu vou pensar o que eu vou fazer, enquanto eu estava treinando o pessoal lá. E aí, de repente, você recebe o contato de uma pessoa falando sobre um sonho, sobre uma ideia que já consiste. Como foi? Foi assim. Quando eu estava no meu período sabático, dos meus 2 meses lá, eu recebi uma ligação do irmão de uma amiga minha, que ele tem uma empresa de uma processadora de pagamentos pela internet, Fintech. E ele soube, não sabia a história completa, que eu estava sem trabalhar. Ele, certo, achou que eu tinha saído da empresa, não sabia, eu expliquei, eu estava sem trabalhar porque eu estava numa licença médica e tal. E ele me apresentou, então, a empresa dele, conversamos bastante por mais de 1 hora. Ele até mencionou, nossa, eu achei que tu era sócia do Curtume. Daí eu expliquei, não sou sócia, eu sou gerente, mas eu sou sócia.
E ele explicou da empresa que ele trabalhava, né? Que é uma fintech. Eu não sabia o que era fintech. Eu sei o que é uma instituição de pagamento, tipo Mercado Pago, PagSeguro e tal. Mas ele explicou o que é. Disse que estava uma expansão muito grande, que eles tinham 100 funcionários em janeiro, já estavam em 300. E que ele conversou comigo como me sondando, né? Mas não ficou nada acertado. Nem eu pensei, nunca trabalhei com isso, não sei nada. Enfim, não sabia nem o que era. Fui pesquisar no Google o que era depois para entender o que é metade da coisa que ele falou. E foi uma conversa assim. Quando, de novo, ele é irmão de uma grande amiga minha. Sim. Quando eu, de fato, falei para a empresa que eu saí, não logo, mas uns tempos depois, vamos dizer, um mês, ele soube que eu saí, ele me ligou novamente. Olha, nós temos uma vaga de gerente que eu acho que daria para tu se candidatar. Tu queres? E eu pensei, nossa, não tenho nem currículo. Quero! Se ele acha é o dono da empresa, eu quero, né? Qual o problema? Eu fui naquela, tipo, tá, vou me candidatar, mas o que? Eu não tenho experiência nenhuma, né? No ramo, assim, nada. E aí eu falei com a gerente de recursos humanos, não falo nem recursos humanos, de pessoas, relações de pessoas, o setor é muito legal. E eu fui selecionada. A gerente de pagamentos é o nome do cargo, na área de riscos, que cuida da parte de... Eu vou explicar, pesquise no Google, que eu também não sabia. Setor de chargeback, compliance e antifraude, que mais ou menos toda a investigação dos riscos da empresa, né, das transações e tal. E eu fui aprendendo conforme eu estou aprendendo, porque isso comecei em outubro, né, mês passado, faz um mês. Conforme eu estou desenvolvendo minhas atividades. E no momento em que ele falou da empresa, eu já comecei lá, que eu nem pensei em trabalhar, eu já comecei a pesquisar muito sobre fintechs, o que é isso, o que faz. Então eu já tinha, quando eu fui para a entrevista, eu já sabia algumas coisas, claro que isso é bastante importante. E eu estou adorando. É um desafio totalmente fora da caixa, totalmente, assim, um ramo totalmente novo, mas é exatamente o que eu queria, que é eu vou ter que desenvolver competências novas, habilidades novas, mas eu vou poder usar muito daquelas que eu já desenvolvi que é a comunicação, a liderança, porque eu estou lidando com equipes, e também a tomada de decisão, a questão de estruturar processos, delimitar processos, estruturar processos. Então, está sendo muito legal e desafiador para mim. Que ótimo. Já chegando no Sul, você vai trabalhar no escritório da empresa? Você vai trabalhar home office? Como está sendo por enquanto? A princípio é home office, porque a sede tem espaço para 100 pessoas e já estamos em 300. Mas eles querem que seja meio híbrido para os cargos de gestão, para que tenham encontros, assim, vamos dizer, semanais. Não está muito certo ainda. A direção está vendo ainda a questão, né? E como é, Ju, a organização do tempo dentro dessa história toda? Porque você precisa ter a sua vida pessoal, você precisa ter estudo sobre aquele conteúdo, você precisa falar com o pessoal com quem trabalha, precisa tratar com o cliente também? Não. Não. Com o cliente é o pessoal mais da ponta. Tem área de área bem delimitada que trata com o cliente e com os parceiros, que são os donos dos sites, né? Sim. São as duas pontas que conectam para a plataforma. O cliente, que é o Arnaldo que compra uma câmera. Sim. E tem os parceiros, que é o site do Gilvan que vende a câmera. Então a plataforma interliga os dois, mas tem áreas para as duas coisas. A questão da administração do tempo foi um assunto que me interessa bastante, sempre me interessou, e é a mais desafiadora trabalhando em casa, porque a gente tem hora para tudo, e quando tem aquele horário marcado, de 9 às 10 vou conversar com tal pessoa. Eu lido também bastante com, vamos dizer, fornecedores, né, nossos, por exemplo, das plataformas, né, os adquirentes, chama Cielo, Master, então tem uma reunião, tu não pode chegar às 9 e 10, então tu tem que ter uma pontualidade. Eu vi uma máxima muito boa do Mark Tawil, ele tem no YouTube, faz sua pesquisa também, que eu gosto muito dele, também está começando. Ele fala que a importância da pontualidade, né, na vida, eu sempre me considero uma pessoa pontual, e
que fala que se um candidato, alguém não consegue administrar o seu tempo, ela não vai conseguir gerir nada. Porque tô pensando, rapaz, eu vou ter que depois que eu li aquilo ali, eu vou ter que caprichar mais ainda. Ainda mais. Então, eu tenho uma agenda, eu uso 2 aplicativos, na verdade. Primeiro, leia a Tríade do Tempo. Christian Barbosa, ele é o senhor do tempo. Tudo que ele escreve é o cara que vai te ensinar como é que tu administra o tempo. É um livro assim que mudou meu conceito de gestão do tempo, porque ele integra a vida pessoal com a vida profissional e te ensina, te dá as ferramentas, te diz como faz. Então, baseado nele, tem um aplicativo onde tu descarrega, tu coloca teus insights, depois tu organiza, coloca nos dias. Eu uso a agenda do Google, que a agenda é compartilhada com toda a minha equipe, que eles conseguem ver, conseguem marcar. Eu quero falar contigo, eles vão lá e marcam. Então, no dia anterior eu olho toda a minha agenda, confiro se tem alguma coisa, será que isso aqui é verdade? Vou lá na pessoa e digo. Se tem alguma coisa que eu não vou conseguir cumprir, que está uma em cima da outra, eu desmarco. Então, o tempo, e sempre deixo tempo para fazer as coisas pessoais. Então, hoje, por exemplo, tem cedo, nós estamos conversando cedo, eu coloco o despertador para mais cedo, 5h30, para dar tempo de fazer as coisas que para mim são importantes. A gente tem que estabelecer o que é importante. Para mim é importante a minha yoga, então eu vou acordar às 5h30 para dar tempo das 7h30, eu estar com os cabelos limpos, para a gente conversar, porque para mim é importante, porque 9 horas já tem uma call. Então eu acho que é mais importante do que nunca, mas acho que para todo mundo é importante, mas no ambiente assim remoto é essencial. Que bom. Com tudo, né, como você está dizendo, o professor que demora a entregar as provas para os alunos, a turma fica louca. Tudo. E parece uma coisa, o brasileiro tem, no geral, e posso falar porque eu já morei nas 2 pontas, mas o piauiense nisso é um pouco mais, mas o brasileiro no geral é bastante permissivo com atrasos, ou considera bastante ok, né? No sul é bastante menos. Se tu diz assim, vem o meu aniversário, vai começar às 8, todo mundo chega às 8. E quando eu cheguei aqui, há 10 anos atrás, dizia assim, aniversário, vem às 8. Eu chegava às 8, a aniversariante estava tomando banho, eu pensava... Eu não entendia, sabe? Ou na Nassau, quando eu estava fazendo faculdade, era 6h30 começava? 6h30. 6h30, só eu estava lá, 6h30, nem os professores não estavam, porque, coitados, iam dar aula para quem, né? Eu fui aprendendo que se eu chegasse às 7, eu estaria chegando cedo. Então, nós temos uma cultura bastante... bastante ok se atrasar, né? Eu acho que a gente podia... como um todo, melhorar nisso, porque dá pra melhorar, a gente consegue... E o professor que chega às 6h30 e faz a chamada às 6h30 é tido como... Não tem como. Eu de certa maneira, entendo os professores que não estavam lá às 6h30, e eu fui me adaptando também para chegar às 7 horas. Só que ao mesmo tempo a gente quer reclamar dos médicos que não atendem com hora marcada. Ai, que absurdo, se a hora de chegada tem que ficar tarde todos esperando. Olha o contraponto aqui, então vamos começar a gente chegando no horário e aí depois a gente cobra dos médicos que não atendem por hora marcada. Os médicos, então eu dei um exemplo, mas tantas outras coisas. Então a gente consegue ganhar muito mais tempo se a gente consegue administrar ele melhor. A empatia, né? A empatia responde muito, ajuda muito nessa situação toda. Ju, perspectivas futuras. Futuro tá bastante certo, né? Eu saio daqui, tava brincando, né? Sem casa pra morar. Claro, eu sempre tenho a casa dos meus pais. Meu pai, mãe, muito obrigada, não tô desmerecendo. Mas eu tô velha pra morar com papai e mamãe. Vou ficar com ele por um tempo. Acostumada também a não morar com papai e mamãe. Pois é, então eu saio incerteza sobre onde vou morar, qual cidade vou morar, porque confirmando home office, meio que a escolha é minha. Tenho que me criar raízes, assim, eu diria que 3 meses é um prazo bom para dizer que não criar raízes é forte, a gente nunca tem raiz, mas me solidificar, né, nessa vaga, nesse ramo tão novo. Então tem muitos desafios, muitas coisas a definir em 2020 aí. A minha perspectiva é dar conta do recado desse cargo que me deram, que se o pessoal de RH, porque eu acho, a empresa chama AppMax, App com 2 P's, Max, dê uma olhada na internet, é bem legal. Não é RH, se o setor de pessoas e relações, que eu acho eles incríveis, esse setor, me selecionaram, é porque eles viram potencial, então cabe a mim corresponder isso, né? Então, meus objetivos é dar conta do recado nessa meu desafio.
adquirir competências novas técnicas, de realmente conhecer a área e aprender mais. Construir um cantinho meu também, assim, não sou muito apegada, tanto é que eu tô saindo, não tem aquela coisa, minha casa. Eu acho que lá é onde tu constrói, coloca as tuas coisas, ali onde tu se sente em casa. E continuar aprendendo. O conceito assim de long life learning, né, que está muito na moda, que é aprendizado pro resto da vida, está muito dentro de mim. É continuar aprendendo. Tenho uma sede por aprender e que quero continuar matando ela. Que ótimo. Ju, a gente já está quase terminando. E uma das perguntas que são características da nossa conversa é pedir para que a pessoa que está conosco defina sucesso. Eu não fiz essa pesquisa, acho que eu não assisti até Não assistiu até o final. Eu já vi várias definições de sucesso. Para você, a sua concepção mim, de sucesso. O que é sucesso? Esse momento é sucesso? Estar na Cobrasil pelos 10 anos foi sucesso? Eu acho que eu fui um caso de sucesso, com certeza. Porque eu consegui dar conta do que me foi colocado, eu consegui me desenvolver, consegui crescer como profissional e consegui atender as expectativas minhas, que sempre são muito mais altas, eu sei, e também da própria gestão. Eu acho que sucesso é ter os próprios objetivos, assim, claros, que muitas vezes a gente não tem, né? Daí tanto faz. E atingir eles, e criar outros e atingir eles. E eles podem ser qualquer um. O sucesso não é tu ser um baita de um gestor e ganhar muito dinheiro. Não. Pode ter sucesso sendo um artista, eu quero ser artista. Mas é tu saber o que tu quer, se tu tem um propósito, eu acredito muito em saber, em primeiro lugar, é saber o que tu quer, onde tu quer chegar. Que ninguém é melhor do que ninguém se sonha, e ninguém é medido pelo em quantas pessoas manda, qual é o seu salário. Eu saí para ganhar menos, o que é normal, toda uma vaga que eu ainda não conheço tanto. Sim. Mas é definir o que quer e conquistar, definir metas e conquistar, atingir elas e depois definir outras. Então, para mim, isso é sucesso. Sem pisar em ninguém? Sem pisar em ninguém. Nunca precisei. E vou com pai e mãe me ensinaram isso e eu vou continuar esse resto. Ju, tão esperada essa conversa, está chegando ao final. Muita satisfação, muito valor trazido para quem nos assiste, muito valor trazido para a minha vida também. Agradeço de verdade pela oportunidade de você estar aqui nos recebendo, mas também pela amizade que a gente semeou ao longo desses anos aí. A gente não se frequentou como grandes amigos, como os amigos íntimos, mas a gente se conheceu e a gente pôde, de certa forma, aprender um com o outro e leve na sua bagagem a minha amizade. Você tenha certeza que essa amizade continuará, a admiração também continuará muito forte. É uma admiração mútua. É uma pessoa assim, lutadora, humilde e um professor assim, que eu espero que vá muito longe no YouTube e que os alunos apreciem a joia que eles têm, a honra de estar tendo aula contigo. Muito obrigado. Então, como estamos no isolamento pandêmico, aquele abraço agora virtual, né? E já agradecido a Ju, agora agradeço a você que está aí nos acompanhando, que destina parte do seu tempo a nos assistir essa meia hora, um pouco mais de meia hora, mas acreditando que isso vá somar a sua vida. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado ao Gilvan, que está fazendo a captação de imagem, som, está fazendo a edição. Se você está assistindo, é porque o trabalho do Gilvan, mais uma vez, foi bem feito. Muito obrigado a Deus pela força do trabalho, pela inteligência, pela amizade que Ele nos permite. Com certeza. E vamos botar para gerar.